É importante lembrar que os sistemas que comandam e organizam o nosso corpo, na verdade não é um só, na verdade é um conjunto de sistemas. Esse conjunto de sistemas é formado pelo sistema nervoso mais o sistema endócrino. Ao conjunto, sistema nervoso mais endócrino, a gente chama de sistemas integradores ou sistema de integração. Na verdade, porque de forma conjunta, eles integram e organizam todas as atividades que o nosso corpo já tem e vai ter. Sendo assim, o que acaba acontecendo é que nós já vimos a parte do sistema nervoso, agora vamos falar desse segundo sistema que compõe o sistema integrador, que é o sistema endócrino. Então, o nosso sistema endócrino, a gente não pode esquecer que na verdade é um sistema única e exclusivamente composto de glândulas. E essas glândulas são responsáveis por liberar substâncias químicas chamadas de secreções. Só que nesse caso não é qualquer tipo de glândula que forma o nosso sistema endócrino. Na verdade, o sistema endócrino ele é formado por glândulas endócrinas, ou seja, aquelas que liberam secreções diretamente no sangue, sempre no sangue. Então, nós vamos ter glândulas aqui que podem ser glândulas unicelulares, pluricelulares, mas sempre glândulas que vão ser endócrinas, ou seja, a liberação dessas substâncias químicas para dentro do nosso sangue, fazendo com que elas estimulem outros tipos de papéis ou atividades, a gente vai chamar de hormônios. Então, cada uma dessas substâncias químicas liberada para dentro do nosso corpo, dentro do nosso sangue, sai de um ponto e vai atuar em outro. Isso caracteriza um hormônio. Então, uma coisa bem importante para a gente identificar aqui é reconhecer quais são essas principais glândulas, aonde elas ficam e pelo menos quais são as substâncias que elas vão liberar. Lógico, depois a gente vai falar especificamente de cada glândula e qual é o papel desempenhado por qualquer uma delas. Então, para dar uma organizada e uma situada na gente, né? Aonde ficam as glândulas e quais são essas principais glândulas que a gente vai falar. Primeiro lugar, então, de cima para baixo, aquela que manda em todo mundo e que fica juntinho lá do nosso cérebro, né? Então, no meio dos dois hemisférios cerebrais, tá? Bem nessa área aqui, chamada de hipotálamo, a gente vai encontrar a glândula mestra, a chefona de todas. Embora seja a grande chefona de todas, ela tem o tamanho de uma ervilha. Ela é pequenininha. Nesse caso, chamada de hipófise pituitária ou glândula pineal. Nesse caso, a hipófise ela é dividida em duas áreas, chamadas de adenohipófise ou neurohipófise. A adenohipófise é voltada para frente, a neurohipófise é voltada para trás. Nesse caso, os grandes tipos de substâncias, ou mais popularmente conhecidas das substâncias ou hormônios liberados pela hipófise são GH, ou chamado também de hormônio de crescimento, TSH, ou hormônio tireotrófico, que vai sair de lá, vai vir até aqui estimular a tireoide. Então é importante lembrar que o trajeto daqui até aqui é feito via sangue, tá? Ainda, o hormônio ADH, que é um hormônio antidiurético, também chamado vasopressina, sai daqui e vai atuar aqui nos rins da pessoa, então vai pelo sangue também. Depois o ACTH, que é o hormônio adenocorticotrófico, ou o que estimula a parte das glândulas adrenais, que são essas duas em vermelho aqui. Então sai de lá e vem até aqui atua. Ou seja, vocês estão vendo que cada vez que está saindo a substância de lá, ganha um trajeto pelo sangue e vai até um determinado órgão-alvo, né? Então, além disso, a gente encontra o FSH e o LH, que são hormônios que estimulam as nossas gônadas, que estimulam as nossas glândulas reprodutoras, sejam elas ovários ou testículos. Então, sai lá de cima e vem até aqui dizendo, ó, beleza, você está entrando na puberdade e vamos começar a fabricar gametas. E aí, a gente começa então a ter capacidade reprodutiva. A gente ainda encontra ocitocina e prolactina, que também vão atuar na parte reprodutiva, só que nesse caso podem atuar na porção das paredes uterinas, na porção dos testículos ou na porção das glândulas mamárias nas mulheres ainda. Então, aqui nós temos algumas substâncias, né, mais importantes que são liberadas pela hipófise. Para ver, elas atuam, né, estimulando as outras áreas do nosso corpo. Além disso, descendo mais um pouquinho, na região do nosso pescoço, a gente vai ter então a tireoide ou tireoidea. A tireoide, na verdade, ela regula duas atividades principais. Primeiro, metabolismo, através da presença da tiroxina. E segundo, controle da quantidade de cálcio disponível nos nossos ossos através da calcitonina. Então, aqui está boa parte da nossa atividade metabólica regulada. Principalmente pessoas que dormem demais, dormem de menos, estão sempre sonolentas, estão sempre cansadas ou são teoricamente hiperativas, mas não por problemas neurológicos. Então, a tireoide é uma glandulinha bem importante, fica na região do pescoço. Essa a gente vai falar também
mais importante algumas características, mas para identificação de que a tireoide, quando tem algum tipo de problema, ela aumenta de tamanho. Não interessa qual é o problema. Se ela está com falhas no seu funcionamento, ela aumenta de volume, dando uma doença chamada de papo ou bócio endêmico, que é o crescimento exagerado da tireoide. Além disso, descemos mais um pouquinho, próximo da região do sistema digestório, na porção próxima ao estômago, o pâncreas. O pâncreas é um dos tipos de glândulas endócrinas, nesse caso mista, das mais prováveis de aparecer em prova. Já caiu horrores de vezes em prova. Então, nesse caso, o pâncreas, ele tem na sua porção endócrina, na sua atividade de controlar e liberar substâncias químicas para dentro do sistema circulatório, a liberação de insulina e glucagon. Esses dois tipos de substâncias químicas aqui, no nosso sangue, são responsáveis por fazer parte do nosso controle de açúcares, ou seja, controlam a taxa glicêmica do nosso sangue. Essa taxa glicêmica significa a quantidade de açúcar disponível dentro do teu sistema circulatório. Então, pessoas que têm problemas como diabetes, por exemplo, vão ter problemas no funcionamento desse tipo de quantidade de hormônios, pela liberação, pela não liberação ou então pelo não reconhecimento. Então, o pâncreas é um tipo de glândula super importante e que muitas e muitas vezes já apareceu em prova e vai continuar aparecendo. Fora o pâncreas, nós temos ainda mais um pouquinho para baixo, só que agora nas costas das pessoas, sobre os rins, uma glândula chamada suprarrenal, que significa sobre o rim, ou adrenal, que ganhou o nome de adrenal, da onde nós sabemos que sai a adrenalina. A adrenalina é um dos mais famosos tipos de hormônios que nós temos, né, por causa do número de atividades muito grande que ela pode exercer dentro do teu sistema nervoso simpático, lá no sistema nervoso periférico, acelerando e estimulando papéis ou funções. Além dessa atividade da adrenalina, a gente vai ter também a liberação por parte das glândulas suprarrenais de corticoides, de vários tipos de corticoides, daqueles que regulam processos inflamatórios, daqueles que regulam quantidade de anticorpos, daqueles que regulam disponibilidade de cálcio e de sódio no teu sangue. Então, eles têm vários tipos de papéis diferentes, especialmente ligados ao sódio para fazer controle da pressão arterial. Então, tudo sai desses corticoides aqui. E ainda é possível liberar a partir das nossas glândulas adrenais uma quantidade de hormônios similares aos hormônios sexuais masculinos, que são chamados genericamente de androgênios ou andrógenos, que definem características físicas masculinizadas. Então, tem homem e tem mulher, o que explica que muitas mulheres, a partir de uma determinada idade, quando diminui a sua taxa de hormônios femininos, que esses hormônios comecem a falar mais alto e elas comecem a ganhar um aspecto um pouco mais masculinizado, como os pelos pelo rosto e assim por diante. E então, finalizando as glândulas então, que nós vamos analisar aqui, a gente vai ter as gônadas. Gônada é um termo então importante porque na verdade ele é um tipo de nome que a gente usa para testículo e para ovário. Então gônada é qualquer glândula sexual, qualquer glândula envolvida na produção gamética, seja masculina ou feminina. Só que essas glândulas, as gônadas, elas são estimuladas por hormônios que vêm lá da hipófise. Então, quando a gente recebe essas informações químicas, essas glândulas recebem o sinal verde, podem começar a funcionar. Isso acontece então na puberdade, ali dos 11 anos até os 13, 15, tem que estar funcionando. Então quando acontece isso, as nossas gônadas, elas ainda na nossa infância, quando a gente estava em fase embrionária, se desenvolvendo, elas eram gônadas. A partir de um determinado momento, ou elas descem para fora do corpo e ficam presas na bolsa escrotal e se transformam em testículos, ou então elas permanecem na zona do baixo abdômen, na porção próxima ao púbis, e se transformam em ovários. Significa que nós, homens e mulheres, éramos uma coisa só até um certo momento embrionário. A partir daquele momento, pela nossa genética XX ou XY, a gente define, vão virar testículos ou vão virar ovários. Se virarem ovários, as gônadas vão acabar liberando progesterona e estrogênio. Se virarem testículos, as gônadas vão acabar liberando testosterona. Então, nesse caso, progesterona e estrogênio vão definir características físicas ligadas ao aparelho reprodutor feminino voltadas para a reprodução, como, por exemplo, crescimento de seios, ciclo menstrual, etc. No caso dos homens, a testosterona vai estimular a produção de espermatozoides e ainda a definição de características sexuais masculinas, como aumento da massa muscular, crescimento de pelos pelo corpo e assim por diante. Só que tem algumas vezes que algumas substâncias químicas passam a ser produzidas
embora tenham a ver com a reprodução, não são nem dos ovários, nem dos testículos, ou seja, não tem a ver com as gônadas. Que é o caso, por exemplo, de quando a mulher está grávida e aí se cria, dentro do espaço abdominal, uma placenta. Essa placenta, a gente deve lembrar que ela, na verdade, é formada por parte do que vem da mãe e parte do que vem do feto. Então, células do feto mais células do útero que vão se juntar, vão formar a placenta. E essa placenta, assim que formada, ela começa a substituir parte dos hormônios femininos para garantir a manutenção do feto lá dentro. Quando acontece isso, a placenta é capaz de liberar uma substância química por conta própria, chamada de beta-HCG, ou hormônio da gonadotrofina coriônica, que é o hormônio que vai garantir, então, o desenvolvimento da placenta, o desenvolvimento do feto, o abastecimento do feto, e acaba tendo, no fim, algumas características sobre a fisionomia materna, né, sobre a fisionomia da mãe. Então, esses aqui são, né, alguns exemplos de alguns hormônios, as substâncias que nós vamos analisar ao longo, então, das nossas aulas de sistema endócrino.